Na tela da TV Guarulhos, estamos ao vivo. Debate Guarulhos com Geraldo Júnior, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga. A você em casa, muito obrigado. Vamos aos destaques do Portal de Notícias. Guarulhos em destaque na tela, trazendo muitas informações. E uma que você vai clicar: a Prefeitura de Guarulhos amplia pontos de doação para vítimas das chuvas. E você vai encontrar desde o Paço Municipal, inclusive a visita do presidente da ACEL, Silvio Alves, hoje na Ciesp, como ministro da Infraestrutura. Todas essas informações, os nossos colunistas, o Daniel Viso, o doutor Leonardo Freire, a doutora Bruna, né? o professor Martinho Riso, toda essa galera são os nossos colunistas no portal que fala de Guarulhos. E a você que está acompanhando a partir de agora no portal e também nas redes sociais. Gente, os nossos convidados de hoje, com certeza você já conhece. E a pauta vai ser simplesmente nota 10. Aproveitem, né? Podem entrar na rede social, falar com a gente. O nosso boa noite para o professor Martinho Riso, ele que é secretário adjunto da SD7. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo Júnior. Boa noite, amigo Daniel Viso. E meus cumprimentos aos telespectadores aqui da TV Guarulhos, aos amigos assinantes que acompanham este programa e esta emissora. Daniel Viso, especialista em segurança pública e diretor-presidente da Lumar. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Geraldo, Martinho, meu amigo, prazer em te ver. Boa noite ao pessoal que nos assiste. É sempre uma honra estar com vocês. Gente, a gente vai começar o programa de hoje deixando realmente você bem à vontade para também fazer parte desse debate. Eu vou começar com o professor Martinho Riso e depois nós temos uma outra pauta. Preste bem atenção, você que tem no seu condomínio, você tem muitas dúvidas e toda semana nós vamos ter pauta aqui. Hoje vamos estar respondendo a perguntas que foram feitas a semana passada na minha rede social e o Daniel Viso vai estar respondendo a essa demanda, tá certo? Então, você que fez essas perguntas com relação a vagas no condomínio e por aí afora, daqui a pouco ele vai estar respondendo. Professor Martinho Riso, hoje se fala muito, quem não tiver café no bule nessas eleições vai ficar tomando café amargo. O fim das coligações proporcionais, ela ajuda ou prejudica o partido? Bem, Geraldo, eu diria o seguinte, que quem não tiver café no bule, né, vai ficar sem tomar café. Essa é a grande realidade, né? Bom, essa mudança na legislação eleitoral, antes de mais nada, a gente precisa dizer que neste ano de 2020, nós vamos ter eleições municipais, eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nós teremos dia 25 de outubro o segundo turno, né? Essa mudança na legislação eleitoral, que passou a proibir as coligações proporcionais, isto é, as coligações dos partidos no que diz respeito a vereadores, né? Mas permite a coligação para os cargos majoritários, que são os cargos de prefeito e vice-prefeito. Isso fortalece, ao meu ver, fortalece os partidos. Eu creio que fortalece os partidos. E, ademais, também, essa não foi a única mudança que houve importante. Houve uma mudança bastante importante no que diz respeito à questão dos votos necessários para que o candidato seja eleito, né? A figura do quociente eleitoral continua existindo, está em torno aí de 17, 18 mil votos no que diz respeito a Guarulhos. Cada município tem a sua realidade, né? Guarulhos é mais ou menos isso, em torno de 17, 18 mil votos para poder fazer uma cadeira na Câmara Municipal que um partido precisa. Só que nesta eleição,
alguém para se eleger vereador precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral em votos. Sim. Né? Então, digamos, se o quociente eleitoral for 18 mil votos, só se elege quem tiver a partir de 1.800 votos. Né? Agora, é possível que alguém que tenha acima de 1.800 votos seja eleito sem que o partido atinja o quociente eleitoral. Isso pelo critério de sobras. Né? Ou seja, nós vamos ter um fortalecimento maior dos partidos. É muito difícil a gente afirmar se a regra anterior ou a regra atual é a melhor, mas eu imagino que a proibição das coligações, né, onde havia uma somatória de candidatos dos diversos partidos, hoje não, cada partido tem que apresentar a sua chapa, 51 candidatos, com 30% reservado para as mulheres candidatas, né? E isso fortalece muito os partidos, né? Eu acredito que foi uma mudança que veio para o bem. Valeu a pena. Você pode e deve estar com a gente nas redes sociais, desde já. Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Gilberto Penido aqui, mandando um abraço para o professor Martinho Riso. Agora, Daniel Viso, olha, deixa eu baixar aqui o meu retorno, né, que estava muito alto. Daniel Viso, eu, na semana passada, na minha rede social, recebi algumas perguntas com dúvidas, e evidentemente que você, com a sua experiência, é a pessoa indicada para tirar dúvida. E virou moda hoje, por exemplo, aliás, virou um bom negócio, a alocação de vagas nos condomínios. De quem é a responsabilidade, Daniel, quando o condomínio cede o espaço para uma empresa de estacionamento com hora estabelecida de abertura do estacionamento e do encerramento? De quem é a responsabilidade se porventura acontecer alguma coisa? Bom, primeiro nós temos que lembrar que a questão da locação de vaga para terceiros que não sejam os moradores, né, os proprietários, ela é proibida por lei, né, desde 2012. Mas tem uma ressalva aí, que os moradores da sociedade condominial, do condomínio edilício, isso é um termo que veio equivocadamente desde a reforma do Código Civil, alguém escreveu edilício e ali ficou. Quando esses moradores, eles aprovam em assembleia a possibilidade de se alugar, isso no condomínio residencial, aí eles só alugam para os proprietários. Para outros condôminos, né? Para os condôminos. Não dá para alugar, não pode se alugar esta vaga para um terceiro não morador. Essa é a questão. Existe uma ressalva quando o condomínio não é residencial, o condomínio é comercial. Mas mesmo assim, há de existir na convenção e no regulamento interno as disposições e a aprovação de quem vai gerir, quais são as responsabilidades, os seguros, os RC garagistas, né? Qual o valor da apólice. Então, nesse caso, nós temos aí dois fatos distintos. Quando é o condomínio residencial, que no condomínio residencial você não pode fazer essa questão da locação para terceiros e só pode fazer para o seu colega morador se isso estiver previsto na convenção e no regulamento interno do condomínio. Agora, é evidente que hoje se tornou um grande negócio, né? Em São Paulo, por exemplo, na região do Jardins, Brooklyn, Paulista, é comum você encontrar empresas cedendo esse espaço. Aí, essa mesma pessoa que fez essa pergunta, ela disse: Geraldo, o que aconteceu no meu condomínio? Existe um horário determinado de retirada do carro às 17 horas. E 2 carros saíram às 20 horas. Os donos das vagas chegaram e não puderam entrar porque o espaço estava sendo ocupado. Como é que fica isso? Bom, nesse caso, como eu disse, há de se observar o regulamento desse condomínio, se ele permite isso. Aí eu vejo uma questão que não
a questão da locação, e sim da modalidade de vaga. Porque nós temos a vaga que ela é rotativa, aquela vaga que é permanente, aquela que é da pessoa, ela está registrada lá junto com o imóvel, né? Então, a pessoa tem lá demarcada, numerada, é dela e ninguém pode estar ali. Em alguns condomínios, Geraldo, essa vaga é rotativa. Então, ela é demarcada, mas ela é numerada, demarcada, mas ela não pertence ao condômino, e sim ao condomínio. Aí também os condomínios convencionam qual é a norma legal. Pelo que eu estou percebendo, neste caso, essa vaga era da pessoa e alguém está usando indevidamente essa vaga. Obviamente, nesse caso, o síndico deve chamar a atenção daquela pessoa que está usando uma vaga que não deveria, que não é dela. Bacana, olha só, papo super agradável. Você em casa que tem alguma dúvida, por favor, na rede social, o Cleiton Carvalho e o Dr. Reginaldo Silva mandando um abraço para essa mesa de debate, para o professor Martinho e para o Reginaldo Sena. Grande abraço ao Dr. Reginaldo Sena, que é presidente do Sincomércio, esteve aqui esta semana debatendo a importância da questão de como você abrir uma empresa e se manter no mercado. Professor Martinho Riso, secretário da SD7. Hoje, a gente percebe que o partido político bem organizado vai fazer diferença nessa gestão, porque o fundo partidário não vai vir para todo mundo, não é isso, professor? Eu realmente, nas eleições municipais, eu acredito que esse fundo partidário não deva alcançar, exceto nas capitais, talvez, e tal, porque esse fundo partidário ele funciona muito para as candidaturas para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, para dividir isso para os municípios e para os candidatos. Você imagina, olha, nestas eleições municipais de 2020, são esperados no Brasil inteiro cerca de 500 mil candidatos. Como dividir isso, né, para os candidatos? E qual o critério de acordo com o tamanho de cada município, de acordo com o tamanho de cada campanha? E os candidatos deverão fixar o quantum deverão aplicar nas suas campanhas. Isso é obrigatório ao registrar as suas candidaturas, né? Eu não acredito que para as eleições municipais esse fundo eleitoral, que eu particularmente sou contra usar dinheiro público para financiamento. Tem muita gente que é a favor, diz, não, mas aí é bom que tenha um financiamento público, porque senão aqueles candidatos que têm uma articulação muito grande com empresários, pode exercitar um poder econômico exacerbado. Né? Eu acredito que com um fundo partidário ou sem fundo partidário, quem tem muito dinheiro sempre vai encontrar uma maneira de fazer uma campanha mais portentosa, embora hoje haja muitas limitações, né? A legislação impôs limitações. Mas eu acredito que 2, 3, 4 bilhões de reais destinados a fundo partidário poderiam ser melhor utilizados em benefício da população. Mas isso é a opinião do Martinho Risso, não foi a opinião predominante entre os parlamentares, entre deputados e senadores, que são os maiores interessados, e de fato que o fundo partidário existe, mas nas eleições municipais será de pouco alcance. Ora, no segundo bloco do programa, aí o tema vai ser livre, como sempre acontece todos os dias. Aí vamos deixar que os nossos convidados fiquem à vontade, porque o tema é livre. Por enquanto, apenas estamos no esquenta do programa, tá certo? Então, nesse primeiro tempo, nesse primeiro bloco, a gente divide a pauta para cada um. Agora, Daniel, ainda com relação à alocação de vagas, quando acontece uma colisão dentro do estacionamento, de quem é a responsabilidade? Da empresa que alugou o espaço ou do motorista que bateu o carro? Bom, se é comercial, é a empresa que alugou, antes de alugar tem que ter contrato, evidentemente, e esse contrato tem que estar estabelecido todas as responsabilidades, inclusive do RC Garagista, qual o valor do prêmio a ser pago, como vai ser pago, né? Então essa é a questão.
Quando o condômino também aluga uma vaga para o colega, ele também tem que fazer um contratinho, né? Porque amanhã depois, se aquele colega bater o carro, o dono daquela vaga é ele, então ele pode ser compelido a pagar. Então é bom que no contrato esteja bem descrito com a responsabilidade daquela pessoa que alugou. Só para um dado importante, fiz uma pesquisa na questão de condôminos que estão alugando para o colega, quando assim autorizado pela Assembleia, o valor que se cobra é, em média, 1% do valor daquela vaga, né? Vamos imaginar que a pessoa comprou por 30 mil reais aquela vaga, ou aquela vaga vale 30 mil reais, no mercado se aluga por 300 reais. Um outro dado importante é que as prefeituras ou o Estado estabelece a questão, as prefeituras estabelecem a questão do tamanho da vaga. Às vezes você vai num condomínio, você vai estacionar um veículo, você não consegue estacionar o veículo. A ABNT tem norma específica para isso. Normalmente as prefeituras e os estados, quando a prefeitura não tem legislação específica, ela usa a norma da ABNT para carros médios, pequenos e médios e também para motos. Essa é uma informação interessante, tá bom, pessoal? Olha aí. Se me permitir uma pergunta até, para esclarecer esse assunto, nós temos aqui um expert. Nós temos observado que nos lançamentos imobiliários dos últimos anos mais recentes, essas vagas encolheram. De maneira que você até pode conseguir manobrar e entrar com o seu carro, mas não consegue sair do carro porque a porta não abre, porque está tão pertinho um do outro, não é, que é muito difícil. E também, um detalhe, há carros de diversos tamanhos. Nós temos carros populares pequenos, mas tem gente que tem picapes cabine dupla, são carros mais largos, mais extensos. Então, é difícil uma vaga de garagem que possa, em prédios residenciais especialmente, que possa contemplar a todos, né? Então, essa questão dos danos, eventuais danos, realmente de terceiros, tem que estar previsto. A hora vai amassar, a hora que você abre, amassa o carro vizinho. É um problema sério. Olha, se você me permite, Geraldo, fiz uma colinha aqui, pessoal, porque a questão da norma da ABNT, ela diz que carros médios, populares até médios, o tamanho desta vaga mínima é de 1,85 de largura por 4,45 de comprimento. Tá bom? Agora, o interessante é que quando você tem uma vaga, e é necessidade hoje, com a legislação impõe, a vaga para o deficiente. Além disso, o deficiente tem que ter mais 2 metros laterais, porque o deficiente, presume-se que ele pode estar com uma cadeira de roda, ou alguém está lá ajudando. O da moto, nesse caso, é de 1 metro de largura, 1 metro de largura por 2 de comprimento. Então a norma estabelece isso. E algo muito interessante que acontece muito em condomínio, vaga de garagem não é depósito, tá, pessoal? Então, né, vaga de garagem é para colocar o veículo e não sofá, geladeira, fogão, tá bom? Essa é a... Que é muito comum. É muito comum hoje em dia. A última pergunta sobre a questão do condomínio, locação comercial dentro de um edifício residencial. Dentro do edifício residencial não é permitido. Eu tenho aqui a nossa colinha para dar para vocês aí fazer uma pesquisa, pessoal. A lei é a 12.607 de 2012. Lá vocês vão encontrar que a locação ela é permitida entre condôminos e não comercial, e não para pessoas fora do âmbito da sociedade condominal. Tá certo. Professor Martinho Riso, daqui a pouco tem o tema livre para você. Hoje, a quantidade de apoio para uma eleição majoritária faz diferença? Claro. Na realidade, sempre fez, né? Apoios são importantes. O político, o candidato, seja ele de primeira candidatura ou aqueles mais experientes, todos eles sabem que precisam arregimentar apoios que se transformem em votos, né? Então, apoios são importantíssimos, articulações, ainda que proibidas as coligações partidárias, nós temos as lideranças. E se você obtiver o apoio de lideranças, não é, comunitárias, de igrejas, de sociedades, né? Hoje você só não pode contar, por exemplo, com o apoio financeiro de empresas. Isso é proibido na eleição, é proibido.
Mas as contribuições de pessoa física, no que diz respeito a recursos financeiros para a campanha, isso é possível. Agora, o mais importante de tudo é granjear apoios que se transformem em votos. Ou seja, aquele boca a boca, alguém que esteja disposto a distribuir santinhos, levar sua mensagem, não é? Fazer um certo proselitismo, não é? Mostrar as qualidades do candidato, é claro, mostrar as qualidades, porque defeitos ninguém quer mostrar, né? Mas isso sempre foi importante e continua sendo. Né? Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o tema livre com os nossos convidados, o professor Martinho Riso, secretário adjunto da SD7 da Prefeitura de Guarulhos, e o Daniel Viso, diretor-presidente da Lumar Segurança. Voltamos em 2 minutos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo na tela. Um grande abraço ao nosso amigo, colega Paulo Nascimento. A Rodineia Dias mandando um abraço aqui pro chefe, né? E o Paulo, antes a gente, já vou aproveitar essa pergunta do Paulo para debater com os nossos amigos aqui, o sociólogo e advogado, o professor Martinho Riso, o Daniel Riso e Viso, quase que rima. Olha só, o Paulo Nascimento, ele é contra o financiamento público de campanhas políticas, desperdício de dinheiro público e não podemos mais aceitar. Você, Daniel, você é contra ou a favor do financiamento público? E você em casa, é contra ou a favor? Participe comigo. Olha só, eu sou contra com ressalvas. Costumo dizer que se não tiver o pobre, né, a pessoa que não tem recurso nenhum, mas ele tem... ele é um líder comunitário, as pessoas conhecem o trabalho dele, querem votar nele, ele precisa... de alguma forma, de hoje bancar essa questão da internet, de divulgar a sua proposta, e ele não tem um centavo no bolso. Essa pessoa poderia vir a ser um estadista, porque a história mostra que não precisa ser letrado, formado para ser um bom estadista, né? Então, desde os primórdios da história. É evidente que nós, lamentavelmente, tivemos alguns aí que se lucupletaram do povo, né? Com essa questão de não ter recurso, de ter vindo de família humilde para tentar ficar rico. Não é esse caso.
esta formatação do recurso público de campanha que me deixa um pouco preocupado. Mas eu gostaria que alguém entendesse que o menos favorecido precisaria de alguma coisa, né? Principalmente nessas campanhas a vereadores. Aí eu faço uma ressalva. Evidente que está na legislação, mas ver vereadores aí com 5, 6, 10, 15 mandatos é um absurdo. Enfim, essa é a minha opinião. Professor Martinho Riso, financiamento público, o senhor é contra ou a favor? Eu até já me pronunciei como contrário, e aí pegando um gancho aqui do que o Daniel falou, das ressalvas, essa lei já é lei, isso já existe, o fundo foi criado, não tem mais o que fazer, né? A não ser que seja revogado, mas o fundo existe. E o Daniel disse o seguinte, que aliás os parlamentares usaram esse mesmo argumento, que o financiamento público é importante para aquele candidato de poucas posses, de poucos recursos, para que ele possa viabilizar a candidatura dele. Sim. Claro, porque olha, você precisa fazer um cartaz, você precisa fazer um adesivo para você vai fazer um só, vai fazer algumas centenas para botar nos carros, né, um galhardete, enfim, para impulsionar na internet. Hoje em dia você pode usar na internet também, né, tudo custa, não é? E as pessoas que trabalham na campanha também acabam recebendo também, porque precisam sobreviver de alguma maneira. Então esse é o espírito da lei. Mas olha como o espírito da lei, Geraldo e Daniel Viso, esse espírito da lei acaba sendo conspurcado. Por que é conspurcado? Eu disse também, na minha intervenção anterior, que esse fundo partidário acaba não chegando nos municípios, porque quem administra são os partidos. Eles são destinados proporcionalmente aos partidos de acordo com o número de parlamentares que eles têm no Congresso. Sim. Então os partidos recebem mais, os partidos maiores recebem mais, onde tem os figurões que estão se reelegendo continuamente e tem uma quantidade enorme de votos, e os partidos menores, que têm poucos representantes no parlamento, recebem menos. Só que esse recurso acaba não chegando em mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil, exatamente a esses candidatos mais pobres. Mas eu quero dizer que é possível, sim, um candidato de poucos recursos, aqui mesmo em Guarulhos, não vou citar nomes, mas já tivemos vereadores até com poucos recursos, e acho que até na atual legislatura também, e que lograram êxito porque são grandes líderes comunitários. E nas últimas eleições, até houve um jornalista, que você conhece, foi até meu aluno também, de curso de radialista. Ele não se elegeu, mas foi muito bem votado. Aliás, foi o mais votado no partido dele. Ele teve ele pertence à Academia Guarulhense de Letras, até lançou um livro recentemente, nosso livro dele, né, nosso amigo. Ele teve 1.416 votos. E eu soube que a campanha dele inteira foi feita por amigos. E ele gastou apenas R$3.000 na campanha dele. Ele não tinha recursos. E com R$3.000 fazer 1.416 votos, isso é muito expressivo. Mostra a popularidade dele, mostra que ele é uma pessoa que tem amigos que confiam nele, que acreditam nele, nas propostas. Então, é possível sim. Mas o Daniel tem razão numa coisa. Esses candidatos que se reelegem continuamente, normalmente são aqueles de maior potencial econômico e financeiro. E aí fica muito difícil de competir. Eu diria que os menos favorecidos até conseguem, de vez em quando, ganhar as eleições. Mas que é difícil competir com aqueles que têm mais recursos, isso não há dúvida nenhuma. Olha, estamos ao vivo com os nossos amigos, professor, sociólogo, advogado Martinho Riso, Daniel Viso. Hoje vai sair música sertaneja. Agora, em um ano eleitoral, o que me chama a atenção é que muita gente deixa para escolher o seu candidato, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, no dia. E eu tenho, de forma repetida, alertar você em casa. Eu não consigo entender como você chega no dia e pega o folheto do chão e diz, já que ele não me conhece, eu também não quero conhecer ele. Aí pega o papel e vota. Você está fazendo a maior bobagem da sua vida. Escolher de forma aleatória
você comete o segundo erro, porque você vai cobrar de quem? Tá certo? É a minha opinião, eu respeito quem pensa o contrário. Daniel Viso, hoje, esse dinheiro já é lei, ele vai bancar escritório de advogados, contadores, nada contra os meus colegas advogados, nada. Mas imagine você, se o vereador, deputado, senador, governador eleito tiver alguma ação, esse fundo partidário, ele vai custear as despesas dos advogados. Que coisa maravilhosa. Olha só, Geraldo, eu, em tese, né, deveria, eu complementando o que o Martinho disse, a lei está aí, ela foi aprovada, o valor está aí, nós esperneamos, mas, enfim, somos cumpridores da norma legal. Eu acho que, se tratando de eleição municipal para prefeito, vice-prefeito, vereadores, esse valor deveria passar diretamente para os diretórios municipais, diretório municipal. Sim. E não para o partido central, não para a executiva federal, depois estadual, para imaginar que vai chegar naquele candidato que eventualmente não tem recursos ou não sabe nada de contabilidade ou de gestão, e amanhã ou depois ele passou por uma eleição, ele não foi eleito, ou ele foi eleito e não vai ser diplomado porque não tem uma contabilidade, e não tem dinheiro, não sabe como fazer, e aí é evidente que ele não recebeu o fundo partidário. O fundo partidário, vai ter que contratar advogado, vai pagar bastante. Então, e voltando um pouco naquilo que você falou, na questão da escolha. É evidente que existem aquelas pessoas que hoje eu acho que o brasileiro está mais politizado, que vem analisando aquele candidato, ou aquele líder comunitário, ou aquela pessoa que já é, nesse caso, o vereador, ou aquele prefeito que pretende a reeleição, ou aquele que está aí querendo, né, se reeleger. Então, essa parcela da população busca a proposta, né? A outra não. Infelizmente, ainda não. Mas eu acho que o país está mudando. As redes sociais demonstram isso. Então, cada vez mais o cidadão está antenado com essa questão daquele candidato, né? Quem é? O que ele vai trazer de benefício para a própria sociedade? Isso vai mudar um pouquinho. Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos, canal 3, canal 508 da Vivo TV. Olha, redes sociais, fake news. É evidente que já está acontecendo isso, né? Existem leis punitivas. Agora, quando você recebeu informação, vou pedir uma gentileza a você. Não compartilhe aquilo que você não tem conhecimento. Por favor. Vou compartilhar porque o meu amigo pediu. Ele também não checou. E aí? Só porque seu amigo pediu, o seu pai pediu, tem que checar a notícia. Isso é crime. É crime, amigão. Professor, sociólogo, advogado Martinho Riso, o fake news vai continuar sendo destaque das eleições? Infelizmente, Geraldo Júnior, essa questão de fake news, ela assombra não o Brasil, mas o mundo inteiro. Sim. Né? As redes sociais proporcionaram hoje que qualquer pessoa pode ser veiculador de informação. Sim. De fotografias, de vídeo. Todo mundo hoje é fotógrafo, é cinegrafista, é escritor, é jornalista. E essa barafunda toda, essa confusão toda, né, faz com que gente mal intencionada, e às vezes até gente na boa fé que reproduz, acreditando que aquela informação seja verdadeira, passa para frente na boa fé até. Eu até acredito nisso. Sim. Né? Nem todo mundo é de má fé. Porque às vezes o fake news ele vem revestido de uma apresentação que se afigura como verdade, mas na realidade ele embute uma mentira muito grande. Agora, quando ofende a honra, quando ofende a dignidade, quando ofende os bons costumes, né, quando prejudica alguém ou até uma coletividade, ele precisa ser punido. Não? E hoje, realmente, como você bem disse, há leis punitivas, há delegacias especializadas e a própria Justiça Eleitoral está de olho nisso também.
Um outro dado, pesquisas. Olha, as pesquisas, elas têm que ser registradas. Aliás, quero convidar vocês, segunda-feira vai ter aqui um especialista, o doutor Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral, vai estar dando uma verdadeira aula de informações. Agora, quando você receber uma pesquisa de um instituto que você nem conhece, eu recomendo você fazer um comercial de graça aqui, Fernando Mal. Ibope, Datafolha, né? São institutos de pesquisas, a CNT, né? São institutos com uma certa bagagem que não vão entrar nessa balela de mentiras. Daniel Viso, o que fazer para que o eleitorado se conscientize de que pesquisa tem que ser aquela que está registrada, se ele não tem certeza, que ele busca informação com um amigo, com uma amiga, e não compartilhe de uma informação que não tem certeza, Daniel Viso. Olha só, eu costumo dizer que essa questão da pesquisa eleitoral, que antecede uma eleição, ela é evidentemente feita por amostragem. Ela traduz o momento atual, e eu sempre me preocupei com esta amostragem e com a população que foi objeto dessa amostragem, e a quantidade, e o momento. A gente tem visto aí nas últimas eleições que os institutos de pesquisa, eles erraram muito. E eles erram porque eles não estão se modernizando para a captação dessa imagem futura da eleição. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, quando Donald Trump foi eleito, e tem acontecido pelo mundo afora. Agora, essa questão de alertar a população sobre a pesquisa, que ela é legal, ela é registrada, e também alertar a população para que denuncie aquela fake news de pesquisa. Né? Sim, então, sim. Isso às vezes parece aquela questão das letrinhas diminutas que aparecem aí quando a concessionária ou a montadora te oferece um carro. Né? Então, são letras que é impossível de ver. Então, eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral ou Federal tinha que divulgar maciçamente qual é a punição para quem se utilizar indevidamente desse tipo de veículo. Estamos ao vivo com os nossos convidados, o professor, sociólogo e advogado Martinho Riso está ao vivo comigo, com o Daniel Viso, estamos debatendo política. Agora, um outro assunto que me chama a atenção, que quando você vai se apresentar numa empresa, é comum você levar o seu currículo, né? Tem uma vaga para advogado, tem uma vaga para engenheiro, você tem que levar o currículo dizendo o que você fez, que isso com certeza vai fazer diferença. Quais as empresas que você já trabalhou e por aí afora. Professor Martinho Riso, para ser vereador, o cidadão tem que mostrar uma certa capacidade para representar o povo. Eu não quero admitir, não quero fazer aqui nenhum tipo de apontamento, mas eu entendo que para o cara ter o meu voto, ele tem que ter um bom currículo. Estou pedindo muito? Não, você está certíssimo, Geraldo, mas as campanhas políticas, elas existem exatamente para isso. Para que o candidato faça uma campanha propositiva, onde ele vai dizer o que ele pretende fazer, que aspectos da sociedade ele pretende atender, e vai ter que falar um pouco de si próprio também. Sim. Sobre a trajetória dele, o que ele já fez de bom, qual é o nível de instrução, enfim, né? Ele tem que demonstrar para o eleitor que ele é capaz de ocupar um cargo no legislativo ou no executivo. Não é? Uhum. Agora, cabe ao eleitor fazer essa avaliação, cabe ao eleitor fazer essa inquirição e não se comportar como muitos se comportam, e você bem disse há pouco, que tem muita gente que decide o voto. Frequentemente acontece mais para vereador até. No próprio dia da eleição,
os candidatos na véspera, com seus acólitos, jogam aqueles santinhos no chão em torno da escola, Sim. o sujeito não sabe em quem votar até o último momento. Aí ele viu o nome de algum aqui, olha, José Arruela. Ah, vou votar no José Arruela. E depois vai ter que aguentar o José Arruela 4 anos numa Câmara Municipal de um município qualquer. Aí não dá para reclamar, não dá para dizer que o cara não fez nada, que ele não é um bom representante do povo, que ele não fiscaliza os atos do Executivo, que isso é bom lembrar. Qual é a função de um vereador? O vereador tem 2 atribuições básicas, fundamentais, que é legislar, obviamente, sim. e fiscalizar os atos do Executivo e também traduzir as aspirações, né? Isso já seria uma terceira função, né, da população. A população, seja eleitores ou não dele, que aí não vai distinguir, ele está representando a parcela da população, não somente em quem votou nele, não é? Para a obtenção de melhorias, essa interlocução com o Executivo. Tem que se notar bem que vereador não executa nada. Não adianta dizer, olha, eu elegi um vereador e o vereador eu pedi para fazer uma coisa, pedi para podar uma árvore, ele não podou, pedi para construir uma lombada ou para tirar uma lombada, pedi para limpar. Não é ele quem faz é o Executivo. Mas ele pode e deve ser o interlocutor dessas demandas, dessas aspirações, não é? Para que isso tudo se realize. Não é fácil, não adianta só o vereador pedir também. Aí tem toda uma articulação política que faz parte do mundo político e as coisas funcionam assim. O eleitor tem que avaliar bem, porque cidadania, o que é cidadania, né? A gente fala muito em cidadania. O que é cidadania? O cidadão é aquela pessoa que é investida dos direitos de votar e de ser votado. Sim. Então, o voto é um instrumento muito importante, né? Tanto para quem é candidato, para quem quer ser votado, e por parte de quem vota. É o instrumento que você tem para fazer valer a sua vontade. Não é, eu ouço às vezes, Geraldo e Daniel, alguém diz assim, eu vou votar em fulano, aquele que está no topo das pesquisas lá, eu vou votar nele, eu não vou querer desperdiçar o meu voto. Vocês já ouviram essa Já ouvi essa frase. Não quero desperdiçar votando em alguém que vai perder. Mas se você não votar em alguém que você acredita, aí não vai ganhar nunca mesmo, não vai votar em aquele que vai ganhar. Você tem que votar no que é mais apto, no que é mais competente, naquele que você acredita e, sobretudo, naquele que tem a melhor proposta. E também, neste ano, onde os partidos têm uma exposição maior, não é? Não só o candidato, mas o partido que apresentar uma proposta melhor. Porque nas eleições municipais as pessoas votam muito em pessoas e não tanto em partidos. Mas os partidos começaram a experimentar uma relevância melhor. Então é bom sopesar, né, as propostas do programa partidário e as propostas do candidato. Daniel Viso, você acha que hoje alguém que chega pedindo voto, mandar um abraço para o nosso chefe-geral da equipe, podemos chamar o Lucas do Neto chefe-geral? O chefe-geral, né, da equipe técnica, corintiano Neto, forte abraço, prazer em vê-lo. Podemos afirmar, Daniel, que hoje o senhor está bem? Sobrenome, Costa e Silva. Costa e Silva, esse nome é forte. Neto Costa e Silva é o nome forte. Agora, Daniel, hoje eu acredito que a maioria da população brasileira deveria fazer isso, né? Você, guarulhense, quando alguém chegar na sua casa, deixando um folheto na caixa de correio. Quais as exigências que você faz para alguém que quer o seu voto? Olha só, eu comentei que ainda há pouco a questão do líder comunitário, a questão de ele ser benquisto na região aonde ele mora, ele vai lutar por aquelas pessoas, até aí tudo bem. Todo mundo sabe que município não tem Constituição. Isso é a Constituição Federal, a estadual. Município tem lei orgânica. Eu acho que o primeiro requisito, é o postulante à vaga, não é nem o pré-candidato. Ele tem que conhecer a fundo esta lei orgânica do seu município. Segundo, ele tem que fazer um curso de gestão ali, ele tem que doar seu tempo, não perder o tempo, né? Para o trabalho que ele vai realizar para a população.
política devia ser sacerdócio. Tem muita gente, olha, eu vou me eleger porque aí eu vou ganhar, eu vou ter um salário, estou lá 4 anos, vou ficar acomodado. Não é isso. Então, se a pessoa chegar lá na sua casa com um santinho só, se fosse eu descartaria esse santinho. Tem que ter proposta. Você tem que perceber naquela pessoa que realmente vai te representar. E não vai se lopletar durante 4 anos, depois ele vai ser eleito vereador, ele não vai aparecer na Câmara, você vai só escutar sessão encerrada por falta de quórum. Isso é um absurdo. Tem cidades aí que toda semana tem isso. Olha, eu gostaria de fazer uma observação. Por favor. O Daniel tem toda a razão nisso e realmente essa história de encerrar a sessão, falta de quórum, não sei o quê, ou adia, ou não sei o quê. Eu quero lembrar que muitos políticos, não é, eles professam o sacerdócio, realmente. E eu quero também observar que a palavra sacerdócio, etimologicamente, significa fazer o ócio. Está explicado? Fazer o ócio. Olha só, estamos ao vivo com os nossos convidados e você em casa. Agora, é comum em toda a eleição, eu acho que Guarulhos é a cidade no mundo com o maior número de ligas de futebol. Se não for, eu estou aqui chutando, está próximo. Porque é impressionante a quantidade de torneios de futebol, a quantidade de aniversário de dono de liga de futebol, a quantidade de premiação em ano eleitoral. O que fazer? É fácil. Não se engane. Torneio de futebol é um lazer ótimo. A ideia é maravilhosa. Parabéns. Isso aí. Agora, este ou aquela pessoa idealizadora do torneio não pode chegar na sua porta, Martinho. Olha, professor Martinho, eu estou fazendo aqui um torneio na sua rua. O senhor pode me ajudar com um voto? É uma troca, né, professor? Isso é comprar voto, né? Isso é absolutamente asqueroso. Mas o político, quando compra voto, é porque tem eleitor que vende. Né? São dos dois lados aí, hein? Sim. Muita gente diz, o político A, político B, eles são corruptos. Mas vamos lembrar bem que uma boa parcela da população é corrupta, porque troca o voto por um caminhão de areia, por um favor qualquer. Né? Eu já vi em política uma mãe fazendo uma proposta para o político, né, dizendo, olha, lá em casa todo mundo vota em você, se você oferecer um vestido de noiva para minha filha que vai casar. O outro chega num comitê político e fala, olha, acabou o gás lá de casa, eu preciso de um botijão de gás. E essa proposta ele faz em vários comitês eleitorais. Sim. Então já existe aí o vício. O vício, né? Contumaz. Isso precisa ser erradicado, né? Porque isso é corrupção também. Não é o político que pede, às vezes a própria parcela, não vou generalizar, a parcela de gente que faz isso, lamentavelmente. E isso é ruim, porque quando nós precisamos de qualidade no parlamento, seja câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado Federal, nos executivos municipais, estaduais, federal, DF, não é? Só se o cidadão realmente se mobilizar, se compenetrar da importância do voto, que é uma ferramenta importante, que ele exerce sazonalmente, hoje em dia aqui a cada 2 anos, né? Sim. As eleições municipais de 4 em 4 anos e para o Parlamento Federal e estadual e também para os executivos federal e estadual, a cada 4 anos, então a cada 2 anos, alternativamente, há eleições. Então o eleitor tem um poder enorme nas mãos e às vezes não sabe. Essa é a verdade. Por favor. A questão eu sempre digo que ao longo dos 4 anos da legislatura e ao longo dos 4 anos dos mandatos, desculpe pessoal, dos vereadores, dos prefeitos, muitas questões são suscitadas, muitas demandas são apresentadas. Mas a gente não vê falar de plebiscito municipal. Eu acho que está mais que na hora de que cada município tem algumas demandas especiais, próprias,
que vão além dessa questão da própria eleição, do vereador, do vice-prefeito e do prefeito. Ninguém pensa que aquele momento seria oportuno para os plebiscitos municipais, né? O que a população, em relação à sua necessidade, geografia ali, da sua necessidade, precisa, qual é a maior demanda? Seria isso uma grande sugestão, eu sou defensor disso, poderia contribuir, inclusive, essas demandas dos próprios institutos de pesquisa ou de alguma forma, mas acho que nós temos que aprender a oferecer um pouquinho mais neste momento de eleição. Com isso, a gente tiraria uma melhor radiografia do anseio da população daquele município, determinado município, naquele momento. Você é a favor do plebiscito, Martin? Bem, eu tenho um entendimento diverso. O plebiscito é diferente de eleição. O plebiscito é uma consulta para sim ou não, em casos pontuais. Ele pode ser convocado N vezes, mas veja que cada vez que se convoca uma consulta popular, né, você vai utilizar, por exemplo, os recursos do TSE, né, as máquinas de votação, pessoal, né, isso envolve custos. Mas naquele momento, eu vou divergir um pouquinho para você, naquele momento, todo aquele custeio, poderia ser usar aquela oportunidade, né, não haveria... Para N consultas? Para N consultas. Difícil, porque para que o plebiscito aconteça, também existe uma... Nós tivemos poucos plebiscitos. Eu vou me recordar de um. Adoro. Que foi em nível federal, na época em que... Armamento. A época... Não, tem esse mais recente, do Estatuto do Armamento, né? Mas eu prefiro um outro mais amplo até do que esse. Eu prefiro um outro mais amplo. Que foi quando nós tivemos a renúncia do ex-presidente Jânio Quadros, e o vice-presidente, na época, era o João Goulart, o popular Jango, né? E caberia a ele assumir o mandato até o seu final. Mas o Jango, que era um político de esquerda, estava sendo impedido pelos militares, ele estava em visita à China comunista do Mao Tse-tung na época, não é? E ele estava sendo vetado pelos militares, não é? E, curiosamente, quem proporcionou a assunção do Jango, para quem não sabe, na época foi ele não era general ainda, foi o depois, era coronel Ernesto Geisel, né, que era o chefe do gabinete militar do Jânio, né? Então, os militares aceitaram que o Jango assumisse a presidência, mas desde que se instalasse no Brasil o parlamentarismo. E no parlamentarismo, o presidente é só o chefe do Estado. O chefe do governo é o primeiro-ministro, ou seja, quem manda é o primeiro-ministro. Ou seja, retiraram poderes da presidência. Bom, o Jango assumiu assim mesmo. Tempos depois, já ele como presidente, instituiu um plebiscito para que a população escolhesse se elas queriam o regime presidencialista ou o regime parlamentarista. E a população, em peso, escolheu o presidencialismo. Então, ele se tornou presidente da República e a figura dos primeiros ministros caíram por terra. E depois, o resto da história, todo mundo sabe que em 1964 houve um golpe militar e o Jango foi apeado do poder. Mas são histórias. Mas vou divergir de você. Para mim não houve golpe militar, né? Vamos combinar que, pelo amor de Deus, falar em golpe militar... Para um homem que esteve no exército 10 anos... Não pode aceitar essa expressão. Não pode aceitar essa expressão. Movimento militar. Movimento militar. Eu quero agradecer a presença do Daniel Viso. Toda semana ele vai estar aqui tirando dúvidas do nosso telespectador. E hoje falamos do condomínio e vamos continuar tirando suas dúvidas. Daniel Viso da Lumar, muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Foi uma honra, um privilégio, um prazer estar ao lado do Martinho Risso e ao seu lado, Geraldo. Obrigado. Semana que vem voltamos com nosso amigo Daniel Viso, professor, sociólogo e advogado Martinho Risso. Muitíssimo obrigado. Espero tê-lo aqui toda semana. Pode contar comigo, Geraldo. É sempre uma satisfação muito grande poder compartilhar esses momentos com você e com os demais convidados. Hoje aqui o nosso amigo Daniel Viso, um expert em segurança.
Aliás, eu acho que ele deveria ser convidado para falar mais especificamente sobre segurança, que ele entende bem dessa área. Uhum. E, sobretudo, compartilhar com os telespectadores aqui da TV Guarulhos e do seu programa. É uma satisfação muito grande. Sucesso a todos. A produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Bragas, hoje recebendo a visita do seu chefe Neto Costa e Silva. Com esse nome desse tamanho, vai pagar a pizza. Eu, Geraldo Júnior... Nome de general do movimento militar, hein? É verdade. Na época do AI-5. Ei! Olha ele de Linha novo. dura. Olha ele de novo. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã às 19 horas, ao vivo, com mais informações. TV Guarulhos, o jornalismo levado a sério. Boa noite.